Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ideias Clínicas, episódio 6. E hoje eu vou falar sobre suicídio, aproveitando que estamos no Setembro Amarelo. Mas eu não vou falar pelo viés que normalmente eu enxergo por aí, que eu encontro por aí, que é daquelas frases de motivação do tipo: sua vida vale a pena, não faça isso, você é amado, não sei o que, não sei o que lá, porque eu acho que isso responde a uma parcela muito pequena das motivações que levam uma pessoa a cometer um suicídio. E mesmo assim, eu acho que é uma explicação muito preguiçosa, né? Eu acho que tem tantas coisas envolvidas aí. E para tentar ampliar algumas ideias, eu vou trazer alguns pontos de autores, coisas que eu percebo na minha prática e na reflexão da minha própria vida, é claro, para pensar um pouco sobre esse assunto, né? Viver é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, né? Existe uma frase do Heidegger que ele diz: morrer é fácil, difícil é continuar sendo. E aí você pode pensar nas várias interpretações que você pode dar para isso, né? Mas em linhas gerais, assim, a morte é uma coisa certa. Viver tem tantas variáveis que é muito difícil sustentar tudo isso, sustentar essa vida, sustentar as possibilidades de existência. Se você pegar a psicanálise, principalmente ali quando Freud inclui a dimensão da pulsão de morte, que ele inclui isso não à toa, porque ele escreve esse texto na época da Primeira Guerra Mundial, né? Influenciado aí pelo pensamento da Sabina Spielrein, e ele vai perceber uma parte da nossa personalidade, né? Que parece que de alguma forma ataca a nós mesmos, assim, né? Então, parece que tem alguma coisa ali que em nós mesmos que nos quer sofrendo, né? Que causa mal a nós mesmos. E ele vai chegar um raciocínio interessante num texto chamado Luto e Melancolia, em que ele fala que existe uma identificação do eu com um objeto, né? O objeto é o outro, é outra pessoa, por exemplo. E pensando no estado de luto, eu teria aquela situação que o objeto é perdido, e quando eu perco o objeto, meio que eu me fecho, eu me retraio. Em termos psicanalíticos, quando eu tenho objeto nesse outro, eu invisto minha libido nessa outra pessoa, né, nesse objeto. E quando eu perco esse objeto, eu estou retraindo a libido, então eu me volto para mim mesmo, eu fico num lugar mais narcísico. E ele traz nesse texto, Luto e Melancolia, um estado diferente em que parece que tem uma identificação do eu com o objeto, e quando esse objeto é perdido, o eu identificado se perde também, morre junto. E ele vai trazer ali que a morte, então, do objeto é replicada numa relação de morte com o próprio eu. E a pessoa começa a fazer ataques contra ela mesma, né? Uma coisa que a gente poderia chamar de um masoquismo moral. Lembrando masoquismo e sadismo, né? Sadismo, o prazer em causar sofrimento no outro, e o masoquismo, o prazer de causar sofrimento em si mesmo, né? De sofrer com algo. Então, de alguma forma, parece que tem um prazer, ele coloca um prazer, mas só para não entender errado o que ele quer dizer aqui, ele está dizendo que parece que a pessoa ela perde, ela ataca a si mesma, ela se rebaixa, ela se auto-humilha, mas ela não sente vergonha disso, né? E a vergonha é uma característica muito importante quando você pensa num eu estruturado, eu, ego, tá? Eu ou ego a gente vai chamar como a mesma coisa aqui. E a vergonha é um afeto, né? Um fenômeno que vai aparecer porque o ego está ali, integrado em funcionamento. E nesses casos, essa pessoa ataca a si mesma, se põe em situações ultrajantes, humilhantes, e ela não sente vergonha nenhuma. É como se o eu não estivesse lá, né? Então, com essa ideia, o Freud começa a pensar em alguma coisa que contraria, né, o princípio do prazer. Então ele vai chegar nisso depois, em 1920, com a ideia da pulsão de morte, né, uma pulsão que visa a destruição, né, visa a desmontagem, a disjunção, e ele vai fazer uma articulação pulsão de vida, pulsão de morte, né? Quando nós nascemos, temos essas duas grandes pulsões, que uma visa juntar as coisas e outra visa disjuntar as coisas, né? A ideia dele é que nascemos por a pulsão de morte, né? Nascemos ali a pique de sofrer um colapso, como diz o Winnicott, mas ele não considera como pulsão de morte isso, né? Mas não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas vários autores, mesmo dentro da psicanálise, né? Você vai ter lá o Spitz, você vai ter o Bowlby, o Firenze, né? Eles vão ter uma ideia bem interessante de que a pulsão de vida neutralizaria essa pulsão de morte, essa tendência à disjunção, a tendência a voltar para um estado inorgânico, né? Voltar ali para uma morte
Curioso, né? Porque não teve a vida ainda, como vai voltar na morte, mas só para entender a ideia deles. Então, se a gente for pensar, um bebê humano, ele precisa de cuidados para que ele possa ser, ele precisa ser amado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser sustentado por um outro, para que possa neutralizar esse estado de disjunção que o levaria a um colapso, à morte, e para que ele possa viver. E é interessante que parece que é uma vida inteira de um esforço de conseguir evitar a morte, né? Evitar essas disjunções. Pode ser um ponto de vista, às vezes, pessimista para algumas pessoas, mas é uma forma que a psicanálise pensa e que me agrada. Tem uma frase que você encontra no seminário 17 do Lacan, que é uma frase que não é do Lacan, é do Bichat, mas o Lacan traz uma citação, ele diz assim, naquilo que Bichat, isso está na lição que é da data de 10 de dezembro de 1969, que diz assim, Bichat, a vida, disse ele, e é a definição mais profunda, de modo algum, acaciana, se vocês olharem de perto. Então, a vida é o conjunto de forças que resiste à morte. Então, parece que a vida é isso, é esse esforço contínuo para evitar a morte, para evitar essas disjunções, para evitar essa quebra total, absoluta de sentido, né? E acho bem interessante isso. E quem é da área psi, pelo menos a Nancy McWilliams, que é uma psicanalista, ela fala que todo psicanalista em geral tem esse flerte com esse sem sentido, né, que leva a questionar a própria existência, e muitas vezes isso é montado sob uma forma de uma depressão. Eu acho que boa parte das pessoas já passaram por essa sensação de por que eu estou vivo, né? Por que eu existo? Por que a vida existe? O que eu estou fazendo aqui? Né? E algumas parece que levam isso a um nível mais amplo, mais profundo, e começam a cair em grandes vazios, né? Em grandes sem sentidos. Isso você vai encontrar muito na obra, né? Nos textos psicanalíticos, em textos de Heidegger. O Winnicott fala muito disso. O Winnicott tem uma ideia, um conceito muito interessante, de que a saúde para ele não tem a ver com neurose ou psicose, né? Um neurótico não é mais saudável que um psicótico. Para ele, o que é a saúde é a sensação de que a vida vale a pena ser vivida. Então, essa ideia de que a vida vale a pena ser vivida é muito interessante, porque quando isso não acontece, vem um sentimento de futilidade. O Winnicott fala ali de um falso self que foi montado, que submete a um outro, mas tem uma inautenticidade. E muitas vezes ele traz, se nós não percebemos esse falso self, e na clínica a gente tratar o falso self, tomando o falso self como um verdadeiro self, você está ali escutando o que é falso na pessoa, você fazendo intervenções e endossando aquilo que é falso. E aí, olha que interessante, quanto mais bem sucedida a terapia fica, mais o paciente, né, o que está ali no processo, mais a pessoa se sente distante, mais ela se sente vazia, mais ela sente que as coisas não estão indo bem. Então, é bem importante isso, por isso da importância da boa formação do psicólogo, do psicanalista, né? Não essas formações de última hora, assim, são de formação, uma formação profunda, uma formação extensa, uma formação que é continuada, né? Quem trabalha com isso não para de estudar, não para de se aprofundar, e de se aprofundar no assunto sério, né? Não ficar pegando coisas, como é que chama isso? Alternativas, incluindo, que começa em, sei lá, quanto mais alegorias você pega alternativa, mais você está convidando a ficar montando falsos selfies, respondendo aos seus caprichos de teoria cheia de esses absurdos, né, que vocês conhecem aí, e que ano que vem eu começar a falar sobre isso, de umas terapias alternativas que são altamente perigosas e que só servem para estimular artificialidades na pessoa e fazer ela se sentir mais vazia. Mas enfim, então pensando aqui no Winnicott, então quanto mais sucesso acontece do ponto de vista do clínico, mais artificial aquilo está para o paciente que passa por aquela experiência. Por isso a importância, de acordo com ele, da clínica do falso self, perceber a questão do falso self e conseguir chegar até ele, não deixar que o self verdadeiro ficaria oculto para sempre, né? Tem uma frase que ele traz num texto, se eu não me engano, A Comunicação e a Falta de Comunicação, levando ao estudo de certos opostos, que ele fala que
É uma delícia se esconder, mas é uma tragédia não ser encontrado. Então, em certo sentido, o self verdadeiro, ele se esconde porque ele não está ali para ficar, né? Você não vai ser completamente autêntico o tempo todo, todas as relações, porque seria uma exposição exaustiva. Então, é o gostoso de se esconder. E a gente tem lá níveis de falso self, né? Falso self social, para olhar para a pessoa, no dia que você não está bem, opa, tudo bem, você manter a esportiva ali, manter a educação, tem a ver com falso self social, mas eu posso pensar no falso self no nível muito mais profundo, assim, né, que seria quase uma substituição da personalidade verdadeira por uma falsa. Então, a gente tem que estar atento a isso, né, dessa questão do falso self e de conseguir chegar a esse self verdadeiro, pensando que é uma delícia se esconder, mas uma tragédia não ser encontrado, seria esse falso self ser tomado como verdadeiro, ser colocado em primeiro plano e a pessoa se sentir cada vez mais distante de uma autenticidade, aí fica esse vazio, um senso de futilidade. E o Winnicott até traz um caso em que ele fala que acontece um suicídio, ele coloca o suicídio, talvez tenha sido na vida dessa pessoa, o único evento que efetivamente foi autoral. Então veja, mais uma leitura sobre o suicídio, para a gente sair daqui lá, você tem que se amar, você é amado, não basta isso, não basta dizer isso, né? São muitos motivos, e pensando no caso do Winnicott aqui, a questão do suicídio foi o menor dos males, para uma pessoa que já vinha numa vida vazia de sentido, artificial, distante. Dando continuidade, eu vou trazer uns trechos aqui de um texto do Camus, chamado Camus e o Suicídio. Esse texto saiu na Folha de São Paulo, numa sexta-feira, dia 21 de outubro de 1977. E ele traz uma ideia que eu acho muito interessante dentro do raciocínio que eu trago aqui para vocês, né, dessa força, né, do sem sentido e adulta que é a vida para tentar produzir sentido. Ele diz assim, ó, que só existe um problema filosófico verdadeiramente sério, que é o suicídio. O porquê ficar vivo? Me matar ou não me matar? Camus diz, essa é a única grande questão efetivamente séria. Todas as outras são menores perto dela. E de fato, quando você tem ali o suicídio, quando você tem a experiência da morte, todas as outras coisas ficam menores. É interessante que a questão com a morte tem uma relação, a gente pode pensar de duas formas aqui, né? Por um lado, o ser para a morte, que o Heidegger fala, que Lacan, de alguma forma, tenta se aproximar disso. Então, quando nos deparamos com a morte, com a consciência da morte, né, talvez a grande diferença do ser humano para os outros animais é a consciência da morte, da finitude. Por isso vivemos porque a morte está como horizonte. Então, pela questão de um tempo ali, eu me apresso em viver. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode... Então, isso valoriza as coisas que tem, mas também, quando acontece a morte, todas as outras coisas são muito pequenas perto dela. Então, o suicídio nesse sentido, né? Então, de que vale todas as grandes questões, né? Ele coloca aqui. Se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, tudo isso vem depois. A questão fundamental é por que eu não me mato? Né? Por que eu estou vivo? Por que me manter vivo? Até coloca uma parte aqui sobre Galileu, que Galileu ele foi perseguido por suas ideias, ele coloca assim, ó. Galileu, que possuía uma verdade científica muito importante, abriu mão com uma grande facilidade logo que tal verdade pôs sua vida em perigo. Ele falou, quer saber? Eu vou defender minha verdade e em troca disso eu vou morrer? Eu falei, não, tá bom, abro mão, continuo vivo e depois lá na frente eu vejo o que eu faço. Né? E ele vai fazendo reflexões sobre o suicídio, vai trazer um pouco aqui que foi sempre visto como um fenômeno social. Né? Ele coloca, aqui pelo contrário, para começar, importa-nos a relação entre o pensamento individual e o suicídio. E ele fala mais embaixo. Um gesto como este prepara-se, tal como acontece como uma grande obra no silêncio do coração. O próprio homem o ignora. Uma bela noite dá um tiro ou atira-se à água. De um gerente de prédios de rendimentos que se matara, diziam-se certo dia que ele perdera a filha havia 5 anos, que mudara muito desde então e que essa história o havia consumido. Olha que interessante isso. Não se pode desejar a palavra mais exata, começar a pensar
Começar a pensar é começar a ser consumido. Então começa uma ideia ali, deu start, a coisa começa a se desenvolver, se proliferar, É que eu sempre penso naquele filme do DiCaprio, A Origem, né? Quando vem uma ideia, essa ideia começa a germinar ali, começa a se desenvolver, e o risco disso. Então, muitas vezes você está lá nessas falas de você é amado, a gente te ama, não sei o quê, a sua vida vale a pena. Às vezes você está falando isso, mas já tem um germe ali, um elemento que já está funcionando. Esse começar a pensar e começar a ser consumido, já está ali um processo, né, de aos poucos consumindo a personalidade da pessoa. Então, precisamos ampliar essa leitura, ampliar esse raciocínio. Aqui, que mais? Vai trazer coisas bem interessantes. Ó. As pessoas raramente se suicidam, no entanto, isso não é impossível de acontecer, por reflexão. Aquilo que provoca a crise é quase sempre incontrolável. Os jornais falam muitas vezes de desgostos íntimos ou de doença incurável. São explicações válidas, mas era preciso saber se nesse próprio dia um amigo do desesperado não lhe falou num tom diferente. Aí ele vai dizer em outros momentos aqui, ó, o suicídio é apenas a confissão de que a existência não vale a pena. Viver naturalmente nunca é fácil. Então, você pega essa frase, viver naturalmente nunca é fácil, como tem a ver com o que eu falei da ideia da pulsão de morte, a ideia do difícil é continuar sendo, né? Continuamos a fazer os gestos que a existência ordena, por muitas razões, as primeiras das quais é o hábito. Às vezes vivemos só por hábito, sem nenhum tipo de sentido. Morrer voluntariamente implica reconhecermos, mesmo instintivamente, o caráter irrisório deste hábito, a ausência de qualquer razão profunda de viver, o caráter insensato dessa agitação cotidiana e a inutilidade do sofrimento. Ele coloca aqui, ó, como todos os homens sãos já pensaram no seu próprio suicídio, pode reconhecer-se sem mais explicações que há um elo direto entre tal sentimento e a aspiração ao nada. Então ele está trazendo aqui que pensar no suicídio é uma questão que todo mundo passa. Bom, ele traz outras coisas aqui interessantes a pensar sobre o assunto. Eu vou deixar disponível lá no meu canal do Telegram, o Saulo Durso Ferreira Psi. E aí você olha lá, lê esse texto, é um texto interessante. Mas eu quero chegar numa outra parte, um pouco mais técnica, em termos de clínica, para fazer algumas reflexões ampliando a ideia, às vezes, preguiçosa que temos com relação ao suicídio. Né? Que o Camus coloca é a grande questão, né? A única questão realmente importante da filosofia. E eu vou trazer para vocês aqui um trecho de um texto que está nesse livro aqui do Gabbard, Psiquiatria Psicodinâmica, no capítulo sobre, vamos achar aqui, Transtornos Afetivos, capítulo 8, em que ele vai trazer a psicodinâmica do suicídio. Então eu vou seguindo aqui, lendo para vocês alguns trechos, para ampliar o nosso raciocínio sobre o assunto. Ele começa dizendo assim: muitos transtornos psiquiátricos diferentes podem culminar no resultado trágico do suicídio. Veja que o Gabbard agora, né, enquanto eu fiz uma leitura psicanalítica inicial a partir do conceito de pulsão, né, a questão da melancolia, por exemplo, eu trouxe depois um comentário do Camus, um comentário mais filosófico, reflexivo, e agora eu trago algo mais clínico, né, no sentido psicodinâmico. Esse Psicodinâmica, esse é um livro que ele articula aqui o DSM, né, o Manual Diagnóstico Estatístico, com a prática psicodinâmica, que é uma psicologia que tem elementos da psicanálise. Então, por isso que ele está dizendo assim, ó, muitos transtornos psiquiátricos diferentes podem culminar no resultado trágico do suicídio. Contudo, o suicídio está relacionado de forma mais proeminente aos transtornos afetivos maiores, e por isso é considerado em detalhes no contexto deste capítulo. Bom, aí vai dizer que em muitos casos a psicoterapia isolada é insuficiente para o paciente com tendências suicidas graves e que é necessário a articulação com a psiquiatria, com medicamentos, etc. e tal, e traz aqui alguns dados de estudos, que eu não vou caminhar por aí, só quero
abrir algumas ideias para vocês pensarem, para ter ideias aí com esse como é que fala o nome disso aqui? Essa nossa série, né? Ideias clínicas, possa trazer algumas ideias para a clínica de vocês. Diz assim, ó, em conformidade com sua compreensão da dinâmica da depressão, mais ou menos o que eu falei, Freud pressupôs que o ego poderia matar a si próprio apenas ao se tratar como um objeto. Lembra que eu falei? Então, o ego, o objeto, o investimento de libido no objeto. E ele fala assim, que eu coloquei para vocês, numa identificação do ego com o objeto, do eu com o objeto, o eu foi tomado como objeto também e tem a perda do objeto e a perda do eu ao mesmo tempo. Então, ele põe aqui. Então, e pressupôs que o ego poderia matar a si próprio apenas ao se tratar como objeto, de modo que ele postulou que o suicídio resulta de impulsos assassinos deslocados, ou seja, desejos destrutivos em relação ao objeto internalizado são, em vez disso, direcionados contra o self. Mais ou menos assim. Impulsos hostis que seriam destinados àquele objeto de investimento, por conta de uma preservação desse objeto, ou de uma identificação com esse objeto, esse impulso hostil que seria contra aquele objeto é usado contra a própria pessoa. Entende? Então, por um lado, né, esse texto Luta e Melancolia é bem interessante. Eu tenho um vídeo lá das playlists sobre teorias da personalidade em Freud e Jung, que eu trato a questão do luto e melancolia, mas o que ele está dizendo é isso, né? Esse investimento inicial, a perda do objeto, e ele escutava ali na fala dos pacientes, dentro dessa perspectiva, críticas com relação a si mesmo, né, autopunições contra si mesmo, que caberia originalmente a serem feitas em relação àquele objeto que foi perdido. Então, como se o objeto foi perdido, e aí a pessoa, o ataque seria para o objeto, ela usa contra ela mesma. Então, às vezes, encontrar, por exemplo, experiências de luto em que a pessoa perde um ente querido e começa a se atacar, né, começa a se depreciar. E a gente poderia pensar, psicanaliticamente falando, que seria uma depreciação inicial contra aquela pessoa, mas agora morta, e vem a culpa de meus impulsos sádicos na fantasia terem destruído o objeto, e agora eu me puno por conta disso, eu ataco a mim mesmo nessa identificação. Então aqui, após o desenvolvimento do modelo estrutural, que em 1923 o Freud reformula o seu modelo de psiquismo, antes era consciente, pré-consciente e inconsciente, ele amplia e fica id, ego e superego. Lembrando lá que eu falei dessa parte da personalidade que parece atacar o próprio eu, a ideia da pulsão de morte, né, a ideia desse masoquismo moral, o Freud vai pensar então que isso não acontece só numa pessoa nesse quadro melancólico, mas que isso seria uma condição geral humana, né, os nossos seres de cultura, seres falantes, e ele até coloca como uma instância específica, um lugar específico do nosso psiquismo, responsável por isso em qualquer tipo de pessoa. E a essa instância chamou de superego, o supereu, o superego. E aí, no caso, o suicídio teria a ver, coloca assim, Freud redefiniu o suicídio como a vitimização do ego por um superego sádico. E aí, nesse texto, o Gabbard vai trazer algumas leituras dentro desse campo, que pode enriquecer aqui para a gente as nossas ideias. Aí traz aqui depois, a visão de Karl Menninger do suicídio era um pouco mais complexa. Ele acreditava que pelo menos 3 desejos podem contribuir para um ato suicida: o desejo de matar, o desejo de ser morto e o desejo de morrer. O desejo de matar pode ser direcionado não apenas ao objeto interno. A experiência clínica confirma reiteradamente que o suicídio muitas vezes tem por objetivo destruir a vida dos sobreviventes. Essa ideia é muito interessante. Eu percebi isso na clínica já algumas vezes, né? Porque nós temos lá nossos impulsos agressivos com relação aos nossos outros. E nesse caso, aqui está dizendo de situações em que o suicídio a pessoa faz como forma de atacar a pessoa que ficou viva. Olha que interessante isso. Olha só, ele traz aqui na página 229. Os pacientes deprimidos muitas vezes sentem, por exemplo, que o suicídio é a única maneira de se vingar de seus pais de modo satisfatório.
O cônjuge do paciente pode ser, de forma semelhante, o alvo de um suicídio. Olha que interessante isso, né? A pessoa se mata como forma de acertar alguém, como forma, sei lá, você teve ali os pais que nunca olharam por essa pessoa, para essa pessoa, ou pais violentos, sei lá, ou parceiro, cônjuge assim, e aí então o suicídio seria uma forma de fazer assim, bom, já que eu não consigo te atacar de outra forma, eu vou destruir a mim mesmo e com isso eu ataco você, né? Espero que vocês tenham flexibilidade para entender esse ponto que ele traz aqui, né? Como é um assunto espinhoso, tudo que a gente fala acaba ficando assim, nossa, que absurdo, não é por aí, não acho, meu Deus, né? Mas eu acho interessante porque a gente tem que ter coragem de falar sobre o assunto e elaborar possibilidades sobre o assunto. E sair daquela coisa de as pessoas se matam porque não se sentem amadas, simplesmente, né? E mesmo assim, se a gente fosse pegar essa ideia, ok, as pessoas precisam se sentir amadas, isso dentro do campo psicológico, psicanalítico, filosófico, abre para tantas possibilidades, porque assim, tá, e o que é se sentir amado? Né? Qualquer resposta simples que for dada, cara, já desconsidero, né? Porque quando a pessoa manda assim, é muito simples, basta a pessoa se amar. É muito simples, basta a pessoa se amar. Né? Não é. Não é simples coisas do nosso dia a dia, quem dirá a simplicidade de questões humanas tão complexas como se sentir amado ou amar. Então, nem consideremos essas possibilidades super simples de resolver a coisa. Um tema recorrente nas relações objetais dos pacientes suicidas é o drama entre um atormentador sádico e uma vítima atormentada. Por exemplo, aqui, o paciente que se identifica com o perseguidor pode atormentar todo mundo em seu ambiente. Em alguns casos, o paciente pode acreditar que o único resultado possível do drama é se submeter ao atormentador por meio do suicídio. Essa figura persecutória interna foi chamada de executor oculto, uma outra forma de pensar. Uma outra coisa também que é trazida aqui, do Fenichel, que é a ideia do suicídio como o desejo de se reunir com uma pessoa importante que foi perdida. É claro que essa pessoa importante, nesse nível de levar ao desejo de reunião que chegaria no suicídio, tem a ver com uma união narcisista. É quase aquela coisa Norman Bates, né? Aquela coisa que passa do ponto da união, que eu posso pensar duas pessoas, uma aqui, outra aqui, e uma sendo importante para a outra. Investimento libidinal, investimento libidinal. Né? Agora, quando eu falo desse tipo de relação narcísica, eu estou falando de uma coisa fundida. E aí, pensando nisso, ele traz. O Fenichel, em 1945, observou que o suicídio pode ser a realização de um desejo de reunião, ou seja, um reencontro alegre e mágico com um ente querido que se perdeu, ou uma união narcisista com uma figura do superego amada. Até traz um exemplo aqui, ó. As últimas palavras do reverendo Jim Jones, no homicídio e suicídio em massa de 78 na Guiana, foram: mãe, mãe, ditas antes dele dar um tiro em sua própria cabeça. Um processo de luto patológico, lembrando do luto, né? O eu, o objeto, investimento libidinal. Né? Quando acontece o luto, eu perco o objeto, retraimento da libido, e aí o ego fica ali com a sua libido retraída no estado de luto. Beleza. Daqui a um tempo, né? Na hora, claro, que você perde o objeto e você está em luto, você sente que nunca mais vai amar ninguém, ou que nunca vai conseguir superar aquilo, reparar aquilo. Mas, no melhor dos mundos, quando tudo dá certo, dali a um tempo, outros objetos aparecem, você pode voltar a investir a libido nesses outros objetos, voltando ao estado amoroso. Quando isso não acontece, estamos no estado de um luto patológico. Aí põe aqui, ó, um processo de luto patológico muitas vezes está envolvido em suicídios, particularmente aqueles que ocorrem no aniversário da morte de uma pessoa amada, dica importante para quem é clínico. As pesquisas têm demonstrado, por exemplo, que há uma correlação estatisticamente significativa entre o suicídio e o aniversário da morte de um dos pais. Isso foi um estudo feito em 1971. Quando a autoestima e a integridade do self de um indivíduo dependem de um apego com um objeto perdido, o suicídio pode ser a única forma de restaurar a coesão do self. Aí tem um pequeno trecho aqui de um caso clínico. A senhora K, uma mulher de 24 anos, sofria de depressão psicótica e havia perdido seu irmão gêmeo por suicídio há 2 anos. Após a morte dele, ela se retraíra em relação à vida, tensionando a se matar.
Ademais, ela tinha tornado-se psicoticamente identificada com seu irmão, a ponto de se identificar como homem e a usar o prenome dele. É quase uma identificação para, entre aspas, manter a pessoa viva em si mesma. Sua doença havia sido refratária aos medicamentos antidepressivos, ao carbonato de lítio e a ECT. Ela achava que não podia continuar vivendo sem seu irmão. A senhora K, por fim, cometeu suicídio no aniversário da morte do irmão. Então, um caso aqui para se pensar. Mas aqui, ó, a desesperança, que tem se mostrado repetidamente um preditor mais acurado do risco de suicídio do que a depressão. A desesperança pode estar vinculada a uma visão rigidamente sustentada do self, que não pode ser mudada apesar de desapontamentos repetidos. Se o indivíduo não consegue corresponder às expectativas rigidamente sustentadas daquilo que o self deveria ser, a desesperança pode ser um resultado e o suicídio pode parecer a única solução. De modo semelhante, Ariette, 1977, observou que certos pacientes que não conseguem mudar sua ideologia dominante ou sua expectativa do outro dominante podem apresentar também um risco elevado para o suicídio. Ao avaliar a ideação suicida, um risco mais elevado existe quando a ideação é egocintônica, ou seja, é uma coisa que não é tomada como estranha para a própria pessoa, estranha ao ego da pessoa. Os pacientes acham a ideação suicida aceitável e parecem ter desistido de lutar contra o impulso de se matar. Lembrando da fala que eu trouxe aqui, a vida é o conjunto de forças que evita a morte. Então parece que na desesperança, por exemplo, ou nesse estado egocintônico, parece que tem uma certa desistência de lutar contra isso. E se não lutar contra isso, pensando no raciocínio aqui inicial, nós vamos desembocar para esse lado do sem sentido da vida. E por fim, tem assim o texto: para colocar o suicídio em um contexto psicodinâmico, os clínicos devem compreender a natureza do evento precipitante, as motivações conscientes e inconscientes, e as variáveis psicológicas preexistentes que aumentam a probabilidade dos pensamentos suicidas serem colocados em prática. Por meio do uso de testagem psicológica projetiva, pesquisadores Smith, 1983, Smith e Hyman, 1988, estudaram e identificaram 4 padrões de funcionamento do ego e de paradigmas de relações objetais internas que diferenciam os indivíduos que fizeram tentativas sérias daqueles que fizeram meramente gestos para controlar outras pessoas significativas. Interessante isso aqui. Ele está dizendo que existem as pessoas que efetivamente fazem algo sério e com o risco de realmente acontecer o suicídio, e pessoas que usam como uma forma de gerenciar a angústia no outro, de deixar o outro ali numa situação à mercê vou fazer isso, e nesse risco, nessa ameaça, consegue controlar o outro, a família, amigos e o clínico, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, que a pessoa pode usar então como instrumento de controle ali da sessão o risco de suicídio. E ele traz assim, então, são 4 padrões que ajudam na diferenciação de quem realmente corre esse risco e pessoas que podem ficar mais nesse lugar de fazer essa chantagem. Mas lembrando que, apesar de ser uma característica maior de uma chantagem, pode ser que a coisa caminhe para um suicídio efetivamente. Então, nunca dá para brincar com essas coisas. Aqueles que fizeram tentativas sérias exibiram. Então, são os 4 pontos. Uma incapacidade para abrir mão de desejos infantis, de cuidados associada a conflitos a respeito de ser assumidamente dependente. 2. Uma visão sóbria, mas ambivalente a respeito da morte. 3. Expectativas excessivamente elevadas em relação a si mesmo. 4. Controle excessivo do afeto, particularmente da agressividade. Se essa agressividade não sai do objeto, ela é usada contra o próprio self. Então é isso, assunto extremamente complexo, que precisamos falar sobre isso, precisamos pensar na clínica disso, precisamos pensar na rede de apoio que podemos oferecer, pensando no contexto social, mas nunca pensar de forma muito simples. Qualquer tipo de explicação simples para uma coisa tão complexa é extremamente arriscado, extremamente perigoso e muito provavelmente incorreto.
Então é isso, até o nosso próximo Ideias Clínicas.